Olá, a paz do Senhor para a sua vida. Posso pregar o que não vivo? Ou eu tenho que viver primeiro e depois pregar? Esse é um dilema em que existe muitas pessoas condenam a outra por saber que prega uma coisa e vive outra. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: a pessoa que está pregando, ela está dando a entender que vive sem viver? Outra coisa, devemos entender que a nossa vida particular, pessoal, não é o modelo de perfeição. Terceiro, a mensagem que estamos pregando. Quem prega está transmitindo uma mensagem nesse sentido de transmitir um recado, a mensagem de outrem. Quando você prega, quando nós pregamos, estamos transmitindo a nossa palavra ou a palavra de Deus? Quarto, quando um pregador ou um profeta transmitia uma mensagem, significava que tudo que ele estava falando, ele vivia? Ou a profecia também servia para ele? É isso que nós precisamos entender. Viver corretamente é a obrigação de todas as pessoas. É a obrigação de todos nós, sendo mensageiro ou não, sendo nós pregadores ou não, precisamos viver a palavra de Deus. Outra coisa nós precisamos entender: a pessoa está pregando a palavra dentro de uma orientação de Deus, ou ela está pregando a palavra como uma forma de indireta? O que é que a pessoa está transmitindo? Ela está dando uma lição de moral, ou ela está falando o que Deus colocou em seu coração para falar? Precisamos analisar bem isso. É claro que uma pessoa pregar uma coisa que ela não está vivendo, ela não terá autoridade para falar. Mas ela está falando de algo moral, é espiritual. Ela está falando de doenças, ela está falando de vida financeira. Ela se inclui naquilo que ela está falando, ou ela diz que aos outros precisam ser e ela se coloca à parte? Então a resposta é: eu posso pregar o que não vivo? Depende. Dependendo sim, dependendo não. Depende do o que eu estou falando, se eu me incluo naquilo ou não. Por exemplo, uma pessoa que está vivendo uma vida sem se santificar, ela tendo a oportunidade, ela pode falar de santificação? Sim, desde que ela não coloque sua vida como modelo da mensagem. Ela coloca Cristo como modelo da mensagem, e na mensagem ela se inclui dizendo: olha, essa mensagem que estou transmitindo é de Deus para nós. Agora, se a pessoa se coloca no lugar de Cristo para mandar a mensagem para a igreja, ela é um representante de Cristo para a igreja, aí é diferente. Agora ela não, irmão, eu estou transmitindo uma mensagem que Jesus pediu para falar
para a igreja algo que nós precisamos fazer. Então ela vai dizer em seguida: eu mesmo preciso fazer o que a mensagem desta noite exige que façamos. Eu posso pregar. Agora, quando eu falo, você tem que se santificar, você tem que se consertar, você tem que se converter, aí eu preciso primeiro ser, porque eu não estou me incluindo, estou transmitindo uma mensagem, colocando a minha vida como modelo. Por exemplo, um pai pode corrigir o filho por estar assistindo coisas inadequadas na TV? Pode. Desde que ele fale assim com o filho: filho, vem aqui, vamos conversar. A partir de hoje, vamos parar de assistir isso na TV, porque não agrada a Deus. O filho pode falar qualquer coisa, menos apontar o dedo para o pai. Porque o pai acabou de dizer: filho, vamos deixar de assistir essas coisas. Agora, se esse mesmo pai transmite uma mensagem colocando ele como modelo: filho, é errado fazer o que você está fazendo, isso é falta de vergonha. Isso fica subentendido que este pai tem moral para falar. E ter moral para falar significa que não faz a mesma coisa. O que é que vai acontecer então? Esse pai não terá autoridade para falar isso, mesmo que o filho não lance em rosto a postura do pai. Ele vai dizer consigo mesmo, ou até mesmo para o pai: mas até o Senhor, que é o meu pai, assiste. Como pode o Senhor me corrigir? É por isso que nós, quando vamos pregar a palavra de Deus, não podemos colocar a nossa vida como modelo. Aí alguém pode dizer: mas a nossa vida não tem que ser exemplo? Sim, independente de ser pregador ou não. Mas deixe que as pessoas observem a nossa vida e reconheça se somos ou não. Mas eu mesmo não tenho que colocar a minha vida como modelo. Que as pessoas tomem exemplo a minha vida, se é que eu possa ser o exemplo para alguém. Mas eu mesmo não posso me colocar como exemplo e dizer: siga-me. Se eu estiver sendo um exemplo, eu posso até falar com a pessoa: eu estou me esforçando, eu estou lutando, eu experimentei isso e vi que é bom, e recomendo também a vocês. Você está dizendo que há uma possibilidade das outras pessoas também fazer, porque você também fez e conseguiu. Mas isso não é uma questão de modelo, mas é dizer que é possível. Assim como Cristo, como homem, se colocou na condição de homem, dizendo que os discípulos também venceriam, que seria possível curar, expulsar demônio, porque o mesmo Espírito que estava sobre ele ia vir sobre os seus discípulos. Ele disse: olha, vocês vão curar mais do que eu mesmo, a fazer maiores milagres. Então Jesus estava colocando a sua vida como modelo, mas nem tanto querendo dizer: olha, vocês vão conseguir porque eu consigo em todas as áreas. Ele não poderia dizer, porque ele não tinha natureza pecaminosa, as limitações que nós temos. Mas como humano, ele dava a entender que nós conseguiríamos, porque ele também conseguiu, é claro, guiado pelo Espírito de Deus. Jesus até poderia dizer: aprendei de mim, colocar como modelo, mas sempre na condição de homem, porque como Deus jamais conseguimos ser igual, porque ele tem seus atributos da divindade. É correto pregar sem viver? Não é, mas a questão é: Deus pode usar alguém que não está vivendo a verdade? Sim. Não é bom. Alguém pode te olhar com os maus olhos. Viva a palavra de Deus para que pregue ela. Mas sabe de uma coisa? Ninguém vive tudo que prega. Sabe por quê? A mensagem que você prega é superior a você.
A mensagem que você prega é muito mais excelente. Olhe bem. Qual é a mensagem que você está pregando? É bíblica, é divina, é perfeita. Por isso que quando nós pregamos temos que nos incluir. Porque como mensageiro você não está pregando a sua palavra, está pregando a palavra de alguém que disse para você falar para outro alguém. Logo você está dizendo, Deus quer que neste momento sejamos isso e isso. Aí as pessoas não vão se decepcionar tanto com você no dia que te pegar numa falha, porque isso é possível. Agora, quando nós colocamos nossa vida como modelo, mesmo que no momento ela seja um modelo, as pessoas vão olhar para nós com um olhar além do que deveria, esperar de nós, além do que poderemos oferecer. E ai de nós se falharmos com essa pessoa quando colocamos para ela a nossa vida como modelo. É por isso que podemos viver uma vida exemplar, é o correto, mas coloque Cristo como modelo, inclusive para você. Se coloque como alguém que está lutando para seguir os passos de Jesus. Todos nós estamos olhando para o autor e consumador da fé, para Jesus, todos nós. Não coloque as pessoas olhando para você para que aí, através de você, ela siga a Cristo. Não, aponte Cristo para ela. Você vai auxiliar esta pessoa, ela vendo Cristo em você, mas ela vai seguir Jesus e não a você mesmo, porque você pode falhar e com certeza nós falhamos. Com certeza você falhará, você falha. Quando colocamos nossa vida como modelo de perfeição, as pessoas vão esperar de nós além do que nós podemos oferecer, e está aí a decepção de muitos que olhou mais para o homem do que para Deus. Seja exemplo, mas modelo de perfeição não. Seja exemplo de maneira tal que quando alguém olhe para você, veja Cristo. Então quando você errar, ela vai ver quem errou foi você e não Cristo. Ela vai ver Cristo através de você e não o contrário. Então nós precisamos analisar o seguinte: viver corretamente é uma necessidade, é o nosso compromisso, é a nossa obrigação. Mas tem vezes que você vai estar enfermo e vai estar pregando sobre enfermidade. Então você não pode pregar sobre enfermidade? A questão é, você está pregando a palavra de Deus sobre enfermidade ou está pregando, criticando quem está enfermo? Porque se eu pregar criticando quem está enfermo, alguém vai dizer, mas como você pode me criticar na enfermidade, sendo você enfermo também? Por isso, quando alguém prega criticando o enfermo, não está pregando a palavra de Deus, está pregando a própria palavra e ainda de forma incoerente. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Mesmo enfermo, você pode dizer, Jesus pode te curar e eu creio que Ele também vai me curar. O enfermo pode pregar, desde que ele mostre o registro na palavra de Deus. Por que você crê que Deus pode curar e você está doente? Porque eu creio naquilo que ainda que não aconteceu comigo, porque eu creio no que está escrito. Então você pode dizer, vamos nos santificar, igreja. Nós precisamos tirar essa mania, nós que pregamos, de quando pregar, pensarmos que nós somos o dono da palavra e pregamos sempre dizendo, você. Precisamos entender, nós. Lembra de quando Jesus ensina a oração? Jesus coloca no coletivo e não no singular. Não significa que você não possa colocar, mas como igreja, nós em conjunto, em unidade, nós devemos orar assim: Pai nosso que estás no céu. Até na oração que você vai estar orando individual, mas você faz parte de um corpo
Você vai incluir, porque a oração não vai ser útil apenas a você que é um dedo, mas esse dedo sendo abençoado, o corpo vai ser beneficiado. Assim como quando um membro sofre, os outros sofrem. Quando o membro sofre, quando o membro é beneficiado, o corpo inteiro. Então Jesus ensina, como membro de um corpo, como igreja do Deus vivo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aquele que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Percebe-se que quando Neemias sabe da destruição das muralhas e ele vai orar a Deus, Neemias confessa o pecado, não do povo, mas ele diz: perdoa os nossos pecados. Mas Neemias não estava na transgressão, Neemias era fiel a Deus, mas ele fazia parte de um corpo. É isso que nós precisamos entender. Porque algumas pessoas criticam o outro por estar pregando o que não vive. E como eu disse, é muito complicado pregar o que não vive. Mas o que complica isso é como nós pregamos. É porque nós pregamos dando lição de moral, colocando a vida como modelo. No dia que você falhar, ou se alguém souber de alguma falha sua, vai dizer: como é que ele pode pregar isso vivendo aquilo? Agora, quando nós pregamos assim, o correto, vivendo ou não vivendo, o correto é viver, mas vivendo ou não vivendo, você falar para a igreja: igreja, a mensagem de Deus nessa noite é que sejamos santos. A mensagem de Deus é que viemos nos purificar de todo pecado. A mensagem de Deus é que nós viemos nos converter. Veja bem, quando os profetas se humilhavam diante de Deus, ele pedia a misericórdia de Deus sobre ele, falava a expressão nós, as nossas transgressões, os nossos pecados. Até porque quando o juízo de Deus vinha sobre todos. Por isso tem que pedir por todos. É isso que nós, como pregadores e ensinadores, às vezes não entendemos. Você não tem que pregar dando lição de moral. Por isso, não confunda pregar com fazer crítica. Nós não podemos pregar para a igreja e confundir pregar com fazer crítica. A não ser que a crítica seja para você também. Mas às vezes nós pregamos direcionado às pessoas e parece que a mensagem é apenas para elas e não para nós. Aí você tem que viver detalhe por detalhe e não apenas no presente. O seu amanhã também tem que ser o que você pregou ontem. Senão as pessoas vão apontar. E aí que nós falhamos. Precisamos pregar o que vivemos. Nem sempre, porque às vezes eu posso viver uma coisa errada e nem por isso vou pregar. Eu preciso viver o que prego, sim, mas nem sempre vou conseguir sustentar todas as coisas. Até porque eu não sou perfeito. Para eu viver tudo que prego e pregar tudo que vivo, eu teria que ser perfeito. Mas eu não sou. Eu tenho que lutar para viver. Mas lembrar que a mensagem não é minha. A mensagem é de Deus. Não estou dizendo para você que está com a vida fazendo coisa errada que você pode sair por aí pregando. A questão é, se pregar, como pregar? Pregue a mensagem de Deus e não a sua. Prega a vida de Cristo e não a sua vida. A sua vida deixa que os outros vejam, mas ela não precisa ser exposta, porque você pode falhar. Ai daquele que prega a verdade, como que vivesse sem viver, porque alguém não vai medir esforço para lhe acusar. Cuidado! As pessoas que aplaudem a sua fidelidade são elas que vai puxar você para baixo se você errar. Que tenhamos misericórdia um dos outros. E como mensageiros, entenda, se está pregando é a palavra de Deus ou a sua palavra. Porque às vezes nós lemos a Bíblia, mas a gente acaba pregando a nossa mensagem. A gente cita várias passagens. A gente cita várias passagens da Bíblia quando pregamos.
Mas ao fechar a Bíblia, a gente prega a nossa mensagem. Mesmo que você não abra a Bíblia, dependendo do lugar, não vai dar para você, não vai ter acesso a uma Bíblia, mas pregue uma mensagem bíblica. Mesmo não citando o versículo da Bíblia, a mensagem pode ser bíblica. Se o conteúdo dela é bíblico, é bíblico. Agora, às vezes, nós pregamos fazendo citações e a mensagem é nossa e não bíblica. Por isso, não confunda pregar a verdade com dar lição de moral. Não confunda pregar a verdade como transmitir a própria vida como modelo de perfeição. Porque nós não somos perfeitos. Por isso, não pare de pregar e se esforce para viver o que pregue. Não porque alguém tem que ver você vivendo a verdade, não porque é nossa obrigação. Lembrando bem que nosso primeiro compromisso é com Deus. E isso, para as pessoas, é apenas o reflexo do que nós vivemos para com Deus. Para não sermos hipócritas, vivemos para fazer a vontade dos homens e não a de Deus. Para terminar, vou repetir. Qual é a mensagem que nós estamos pregando? A de Deus ou a nossa?